Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o vídeo aqui com o Gazeta Esportiva, repercutindo ainda muito essa grande vitória para cima do Fluminense. E sim, o Palmeiras se mantém na liderança do Brasileirão. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aqui do Facincani falando sobre Flaco Lopes e Gabriel Jesus. Sim, o Palmeiras já programa a venda do Flaco Lopes após a Copa do Mundo por 40 milhões de euros. E por fora já negocia com o Arsenal a contratação de Gabriel Jesus para ficar no lugar de Flaco Lopes. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Então você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Hoje tem muito assunto, né? Então vamos mandar bala. Pela quarta rodada do Brasileirão, o Palmeiras enfrentou o Fluminense e venceu mais uma. Bora ver como é que foi o jogo. Na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense na Arena Barueri pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão foi quem deu o chute inicial nos dois tempos. Mas a sorte para a arbitragem é que o placar foi definido ainda na primeira etapa. Foram necessários apenas 15 minutos para o Vitor Roque de pênalti neste lance aí com o goleiro Fábio e o Alan fazerem os seus gols. Já a equipe de Luiz Subeldia descontou com Lúcio Acosta aos 40, nesta confusão da zaga palestrina. Jogo equilibrado, um jogo perante uma equipa que estava super confiante, mas na minha opinião, também só a minha opinião, acho que foi um belo espetáculo para quem assistiu em casa, duas equipas que jogaram até o último segundo para ganhar o jogo. Nosotros en casi todos las variables del juego, a mi entender, fuimos superiores en tenencia, fuimos superiores en dominio territorial, fuimos superiores en situaciones de gol. Tivemos muitas oportunidades, tanto do empate e também depois para conseguir um resultado melhor. O tricolor carioca criou bastante. Mas Carlos Miguel estava lá para garantir que nada mais atrapalhasse o alviverde. A gente trabalha para chegar em grandes momentos, de pedaços de jogos e conseguir fazer uma grande defesa, um excelente jogo. Agora não tem jeito. Os olhos do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira estão no próximo domingo. Neste mesmo gramado sintético da Arena Barueri, o time recebe o São Paulo pelo jogo único da semifinal do Campeonato Paulista. Beleza, bom, muita coisa pra gente comentar aqui. Eu queria primeiro saber se vocês acham que o Fluminense realmente foi superior ao Palmeiras. E a gente tem que discutir aí a dupla saída de bola do Palmeiras, o pênalti lá no Vitor Roque, a expulsão do Abel. Então vamos por partes. Primeiro, vamos deixar aqui o Loeblin, nosso convidado, Garrafa. Claro. Você achou que o Fluminense foi superior ao Palmeiras ou não, como o Zubeldia disse? Não, achei que foi um jogo bem equilibrado. Aliás, um ótimo jogo. Acho que o Fluminense, apesar de entrar com um time mesclado, deu muito trabalho para o Palmeiras, mas os 20 minutos do Palmeiras, como tem sido, né? Os primeiros 20 muito intensos e o Palmeiras ali, não que decide o jogo, mas fica com uma vantagem muito boa quando faz 2-0. É verdade, né, Loeblin e Michele, que ainda é início de campeonato, mas até aqui não tenho dúvida, pelo menos para mim, que essa foi a melhor partida do Campeonato Brasileiro. Um jogo de muitas alternativas, o Palmeiras, como disse bem o Loeblin, começa com a sua força máxima, intenso no primeiro tempo, o Fluminense foi um pouco melhor no segundo, então foi um jogo que acabou sendo equilibrado, e esse discurso do Zubeldia de que fomos melhor de intensidade, de posse de bola, parecia o Fernando Diniz. Ele esqueceu de falar que no placar foi 2-1 para o Palmeiras. Então, resultado justo e importantíssimo para o Palmeiras, que é o líder do Campeonato Brasileiro, que é uma das suas prioridades. Bom, e quanto à dupla saída de bola, Loeblin, o que aconteceu ali com isso? Gente, mas assim, ninguém avisou o árbitro também? Ou ele não aceitou quando avisaram? Como é que foi isso?
Na verdade, normalmente o árbitro ele marca no seu cartão ali quem é que dá a saída no primeiro tempo para ele saber no segundo. Se bem que né, é uma coisa tão... Mas não é tão incomum quanto as pessoas estão achando. Eu já vi isso aí, graças a Deus comigo deu uma vez, mas eu já vi isso acontecer algumas vezes. A sorte da arbitragem, eu digo arbitragem porque tem que sim, Michele, tanto os assistentes quanto o quarto árbitro, o VAR não. O VAR não é uma ação de VAR, o VAR não tinha começado o segundo tempo, mas tem que falar pro árbitro, olha, de novo o Palmeiras vai sair, é Fluminense, essa coisa toda. A sorte da arbitragem é que nada aconteceu naquele lance. O Fluminense já logo retomou e tanto que a CBF se manifestou. Mas assim, Michele, se sai um gol naquela segunda saída, ou se sai um pênalti naquela segunda saída, a CBF teria um sério problema. Aí teria que o quê? Cancelar? Não, obviamente, a própria não precisaria nem o Fluminense reclamar. A própria CBF veria o erro, né? E aí ia tomar uma medida em relação ao segundo tempo. Eu não vejo nenhuma possibilidade de você começar o jogo de novo. Que bom que isso não aconteceu, né? Esse erro crasso, que para mim é um erro crasso, né? Os profissionais da arbitragem estão lá para isso. E errar uma coisa muito básica, foi um erro muito crasso. E acho que, para sorte, Michele, como disse o Loebli, não teve esse erro, um pênalti ou um lance de gol. Logo, o Fluminense acabou retomando a bola e entendo que a divertida de um modo geral, porque estamos falando do principal campeonato do país, Michele. Agora, sobre o pênalti do Vitor Roque, também teve polêmicas em relação ao pênalti. Foi pênalti, não foi pênalti? A gente tem um lance para mostrar aí, porque o atleta falou que, na verdade, não pegou o braço. E aí, Loebli, o que você achou? Eu apitando o jogo sem VAR, sem nada, é pênalti. Até porque a regra fala que tem que atingir com o braço, né? A perna do Fábio pega o Vitor Roque. Agora, o Vitor Roque valoriza muito. Agora, ele cai por causa desse toque? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Veja, né? Porque, ó, ele foi padrão Arrascaeta. Opa, deu um mergulho daquele. Ou seja, que houve o toque, eu não vou brigar com a imagem. Houve um toque. Agora, a pergunta que eu faço é, esse toque foi o suficiente para derrubar o jogador ou ele se atirou? Claro que Essa foi, é a caiu. questão. Eu vejo que é muito difícil, Rafa, muito subjetivo você falar que ele não sentiu o toque. Quem sente o toque é o Vitor Roque. Ele sentiu, ele sentiu o toque, Loebli. Sentiu o toque é uma coisa. Agora, a minha pergunta é, esse toque, essa ação desse toque, era suficiente para derrubar, deslocar o jogador, desequilibrar o jogador? Esse toque me pareceu assim, olhando por aí, que houve um toque e o Vitor Roque, quando sente o toque, falou, opa, pôs a touca de mergulho e mergulhou. Faz parte aí, tá? Aí eu acho que faz parte também. Não dá, é muito subjetivo dizer se o toque é suficiente ou não. Para mim, eu apitando o jogo, se tivesse na hora lá, pênalti sem nenhuma dúvida, sem VAR, sem nada. Eu acho que o pênalti existe e acha. O Fábio, nossa, quantos anos eu apitei o jogo do Fábio lá atrás. O Fábio falou, eu não toquei com o braço no Vitor Roque, mas ele não precisa tocar com o braço. Qualquer parte do corpo que vai deslocar o jogador do Palmeiras, para mim o pênalti é indiscutível. Mas o toque, o pênalti não é dado pelo toque, Loebli, é dado pelo toque ou é dado pelo fato do toque ter desequilibrado o jogador? Eu tô fazendo aqui o advogado do diabo. Não, claro, você não marca só a intenção, você marca a imprudência, sem querer também é pênalti. Não impediu o movimento do atleta em direção ao gol, não atrapalhou ele ali na conclusão da jogada? Isso não é isso o pênalti, Léo? Não, eu acho que ao toque, tira o jogador da jogada, porque às vezes tira o jogador. Um toquezinho de leve pode desequilibrar o atleta. É claro que eu também concordo com o Garrafa, que o Vitor Roque deu uma valorizada. Parece que ele tomou. Então o Vitor Roque, a conclusão que eu chego é, o Vitor Roque conseguiu cavar um pênalti que foi pênalti. Eu diria cavar. Eu tô falando, você tá entendendo? Vou colocar aspas. Ele conseguiu cavar um pênalti que foi pênalti, porque esse tomo pra mim não é pelo toque. É porque o Vitor Roque falou, vou dar aquela valorizada pro árbitro confirmar o pênalti. Que há o toque sim. Que há o toque sim, mas esse toque pra mim não tirou... Mas você marcaria o pênalti? Eu marcaria, né? Depois de todas as suas argumentações aqui, mas enfim... Eu vou dar um toquinho no seu pior Eu tentei, obviamente, fazer aqui o advogado do diabo. Queria tirar as dúvidas com o Loeb, porque criou muita polêmica hoje. Aliás, o Vitor Roque, né? Pênalti à parte ou não, tá sendo uma peça fundamental, né, nesse novo time do Palmeiras, está com a faca nos dentes, de olho numa vaga à Copa do Mundo. Agora é o seguinte, o Abel foi expulso, né, no final da partida, novidade. E aí, o assistente número 1, ele falou o seguinte, né, o registro do árbitro relatou que de forma ríspida, grosseira, gesticulando com os braços e batendo palma de forma irônica. Você é cega? Não viu que o lateral era pro nosso time, baralho? Vocês nunca veem nada? Baralho e nana-se.
Árbitro Felipe Fernandes relatou e aí ele foi expulso. Justa a expulsão? Não, justíssimo, né? Até porque primeiro que apitar um jogo que tem Zubeldia de um lado e Abel do outro não é para qualquer Nossa um. Senhora. Já começa por aí, né? Mas o que mais interessante nesse lance, gente, é um arremesso lateral. Que a arbitragem tinha errado, tinha dado pro Fluminense, foi corrigido, foi o Palmeiras que faz a cobrança do lateral e tem essa atitude. Numa quarta rodada de Campeonato Brasileiro. Precisa, okay? tá? No acréscimo, com o Palmeiras vencendo. Então, assim, tá muito repetitivo a atitude do Abel, que está voltando de uma suspensão e já não vai pegar o Vasco, né? O Palmeiras no próximo jogo. Já não vai no jogo contra o Vasco. Dia 12 de março não pega o Vasco, Abel. Eu acho que alguns clubes precisam começar a olhar e deixar de serem responsáveis, inclusive financeiramente, por multa de treinador, por todo o processo jurídico. Agora tem que defender o Abel no tribunal e os clubes vão pagando e eu não vejo uma mudança de comportamento de alguns treinadores. Tá certo. Bom, vamos falar mais de Palmeiras por aqui, agora ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre. Silvestre, boa noite. O que mais você separou sobre Abel Ferreira pra gente aqui? Boa noite, Michele. Boa noite, Loeblin, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Abel Ferreira, que costuma dar chiliques, fez um comparativo com Zubeldia, aproveitando até o ensejo. Um corre mais, o outro também é bravo, mas fica mais ali na área técnica. Enfim, são dois caras de cabeça quente, características parecidas. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira nesse comparativo com o Zubeldia, que também foi expulso no final de semana pelo Fluminense contra o Vasco no Campeonato Carioca. Se eu fizesse, e gosto dele, atenção, o que o treinador do Fluminense fez no último jogo, se fosse eu, por isso é que eu não te vou dizer aquilo que eu penso, se fosse eu, o que é que me ia acontecer? Faço essa pergunta a vocês todos que estão aí. Se fosse eu a fazer, e eu volto a repetir, eu gosto dele. Se fosse eu a fazer aquilo, o que é que vocês me iam fazer? Perseguição ou mania de perseguição? Lembrando, não custa a gente recordar, porque recordar é viver. O Abel Ferreira outro dia reclamou que depois daquele pênalti que não foi dado para o São Paulo no Morumbi no ano passado, num dos Choque Reis de 2025, o Palmeiras não recebeu, não teve mais nenhum pênalti a favor dele. Depois da reclamação já foram dois. Um contra o Capivariano, cometido pelo Capivariano a favor do Palmeiras, e o de ontem, do Vitor Roque, que gerou polêmica. Essa é a hora do Gabriel Jesus voltar na janela do meio do ano, se tiver possibilidade. Inclusive, na vitória do Arce, eu estava acompanhando, ele não entrou. Goleada. Já falei aqui pra vocês, Paulo, tá bom? Pro lugar do Flaco, tiraria o Gabriel Jesus, que Charles ou Igor Jesus. Já falei. Isso é informação que não é segredo pra ninguém. Podem guardar essa informação. Se tiver chance, se tiver oportunidade, se tiver sinal verde, pro lugar do Flaco Lopes, o Palmeiras vai tentar Gabriel Jesus. Esse é o jogador mais desejado pela presidente Leila Pereira. Se vocês encontrarem a Leila na rua e perguntar, presidente, qual é o jogador do seu sonho hoje para voltar ao Palmeiras? Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, tá? Por que o Palmeiras não trouxe ainda? Porque o Arsenal não liberou. Primeiro, porque o Arsenal quer, ou quis até as últimas tentativas, mais de 45 milhões. O Palmeiras não vai fazer esse investimento. O Palmeiras tentou duas vezes por empréstimo. Inclusive agora. Não quer deixar o Gabriel aqui, depois da recuperação do joelho, a gente entrega ele melhor? Vocês renovam o contrato até 28? O Arsenal falou, não, traz de volta. Aí da outra vez, antes de se machucar, que ele veio pra cá, Gabriel, quer tentar voltar por empréstimo? Quero. O que a gente faz? Fala com o Arsenal. Falou com o Arsenal, o Edu falou, de jeito nenhum. O Palmeiras já tentou duas vezes. E vai tentar a terceira no meio do ano, se tiver sinal verde. Se o Flaco for embora, esse é o cara que a Leila Pereira quer trazer pro Palmeiras. Gabriel Jesus. Já falei pra vocês, não tem nada de Richarlison, Igor Jesus. O cara que o Palmeiras... E repito, se tiver sinal verde. O Palmeiras não vai atrás do Gabriel Jesus se não tiver possibilidade. Que vai muito também, acho que em conjunto da temporada do Arsenal, né? O time tá aí, venceu muito bem ontem o Tottenham, tá líder da Premier League. O Gabriel Jesus não entrou, pelo que eu acompanhei no jogo, não entrou. Mas
ele é muito utilizado como uma peça-chave na Champions, né? E o Arsenal também tá confiante, é um dos favoritos na Champions. Eu não sei, viu? Eu acho que vai muito também do atleta, da própria vontade do Gabriel Jesus. Então precisa aguardar essa fase final. Se nessa fase final ele não for tão utilizado, pode ser que o time inglês não faça tanta questão. Agora, se chegou na fase decisiva ali, vai entrar agora, né? O mata da Champions. Pô, o Gabriel Jesus faz gol nas oitavas, nas quartas, na semi, e o Arsenal ainda leva o título, aí eu acho que fica difícil realmente sonhar com o Gabriel Jesus. Os últimos jogos do Gabriel Jesus, perfeitamente, no final de semana, não entrou na goleada 4-1, né, do Arsenal no Tottenham. Ele jogou 25 minutos no empate 2-2 com o Wolverhampton. Ele jogou 90 minutos, só que aí, pela Copa da Liga Inglesa, aliás, pela Copa da Inglaterra. Que normalmente é sempre time alternativo que eles colocam, né? Pela Copa da Inglaterra ele jogou 4-0 contra o Wigan, tá? Ele fez gol, inclusive, 90 minutos. Não jogou Premier League contra o Brentford. Jogou 60 minutos Premier League contra o Sunderland, vitória por 3-0. Aí sim, pela Copa da Liga, não jogou contra o Chelsea, na vitória por 1-0. Aí, Premier League contra o Leeds. Ele jogou na vitória por 4-0, só que 14 minutos. Aí, pela Champions, última rodada da fase de grupos. Ele jogou contra o Kairat. 13 minutos apenas. Na derrota pro United, 3-2 na Premier League, ele jogou 58 minutos. E pela Champions, o grande jogo de destaque dele recente, a vitória do Arsenal 3-1 na Internazionale, em que ele joga 75 minutos e faz 2 gols. Portanto, ele tem sido um bate-volta aí de elenco, né? Não é um titular absoluto. Já foi titular absoluto, né? Então, assim, vamos avaliar. Lógico que tem a prerrogativa dele estar voltando de lesão com o Arsenal montado e com o Gyökeres, que foi a grande sensação aí, a contratação do Arsenal na temporada e, obviamente, um jogadoraço aí de ser um dos destaques da próxima Copa do Mundo. Então é isso. Então vamos aguardar aí essa possibilidade do meio do ano para saber se o Palmeiras, tendo um sinal verde, repito, tudo isso tendo um sinal verde, da parte do Gabriel Jesus, se der sinal verde, o Palmeiras vai atrás, tá? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, primeiro com o Gazeta Esportiva, repercutindo muito essa vitória do Verdão para cima do Fluminense. A grande verdade é que quem assistiu o jogo, cara, achava que o jogo seria mais tranquilo. Eu, particularmente, achei que o jogo seria mais tranquilo pelo início, tá? E aqueles 20 minutos ali do Palmeiras, avassalador, foi para cima, já tava com 2-0. Falei, cara, esse é jogo para 4-0 e ficar tranquilinho. Só que depois do 2-0, o Palmeiras tirou um pouco o pé, né? E acabou chamando o Fluminense para cima dele. O Fluminense fez uma boa partida, né? O Abel falou muito bem que eles jogaram sem atacante. Então eles povoaram demais ali o meio de campo, que depois que o Palmeiras acabou tirando o pé, gostaram, pegaram o gosto do jogo e fizeram um gol e por muito pouco não empataram. É verdade que o Palmeiras também teve várias oportunidades de ter aumentado. O pessoal fala, cara, teve um cara que comentou, placar moral seria 6-2 pro Fluminense. E quer dizer que as chances todas que o Palmeiras teve também, de 2 bolas na trave, aí a moral não entra, né? Cara, eu vou te falar, os antes, eles vêm assistir vídeo no canal que só fala do Palmeiras, meu irmão. Os caras se preocupam tanto com a gente que eles querem ver aqui o vídeo e ainda opinar. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, foi um jogo no segundo tempo muito aberto, tá? Poderia ter acontecido de tudo. Poderia ter sofrido um empate, sim, mas também poderia ter aumentado o placar. Então, assim, foi um jogo difícil. Então, tem que valorizar muito essa vitória, porque mantém a nossa liderança e o Palmeiras vai forte, sim, para conquistar esse brasileiro. E aí, cara, falando sobre a informação do Facincani, né? Facincani, para quem acompanha aqui o canal, já trouxe informação que o Palmeiras já programa a venda do Alan e do Flaco após a Copa do Mundo. Pelo momento que os dois estão vivendo, tem que aproveitar o hype para fazer boas vendas. E aí, muita gente já começou a reclamar.
Eu também não gostaria, principalmente, de perder o Alan. Cara, só que ele tá numa crescente. Vamos supor que ele cai um pouco de qualidade. Então, vai cair muito o valor dele do mercado. Então, tem que aproveitar agora o momento e fazer a venda. A gente já tem o Arias aqui agora para o lado direito. Então, o Alan saindo, o Arias vai cair aqui para o lado direito. E sobre o Flaco Lopes, né, cara? A oportunidade aí muito grande de sim trazer o Gabriel Jesus. É isso aí, rapaziada. Falou muito bem, é o sonho da presidente trazer o Gabriel Jesus de volta. E eu tive dando uma olhadinha, né, cara, no valor de mercado do Gabriel Jesus. Hoje o valor dele de mercado é 20 milhões, tá? 20 milhões de euros. Só que tudo depende de quanto tempo ele ainda vai ter de contrato. Então eu acho que ele vai ter mais 1 ano e meio de contrato com o Arsenal. Então vamos ver o que o Palmeiras vai oferecer para o Arsenal para trazer ele. Porque se o Palmeiras conseguir vender o Flaco por 40 milhões, que é a pedida, e trazer para repor o Gabriel Jesus por 20, pô, que negocião, pô. Bom demais. Vai Flaco por 40 milhões de euros e trazer o Gabriel Jesus por 20, cara, seria excepcional. Isso é uma coisa que eu pesquisei e vi no Transfermarkt, que o valor hoje de mercado do Gabriel Jesus é 20. Mas o valor, eu não vi o do Flaco, mas o valor do Flaco com certeza também não é 40. Mas o Palmeiras só topa negociar por 40. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer, mas o Palmeiras já trabalha com essa possibilidade da saída do Flaco e sim trazer Gabriel Jesus para o lugar dele. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando o seu comentário. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho, cara, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um canal legal, que é um vídeo legal. Então o YouTube acaba apresentando tanto o canal quanto os nossos vídeos para muito mais palmeirense. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.